Live streaming is on. Então, pessoal, estamos aí também ao vivo pelo YouTube, né? Para a gente fazer a nossa segunda aula teórica aí da matéria de circuitos. Conforme eu conversei na última aula, né? Essas primeiras aulas, pelo menos as 3 primeiras aulas, vão ser bem teóricas, vão ser bem a respeito de conceitos, né? Mas que são necessários aí para vocês entenderem bem depois a questão do desenvolvimento prático do conteúdo, né? Prático que eu digo em termos de análise de circuitos, tá? Deixa eu só fazer aqui o compartilhamento da tela. Tá, eu estou fazendo o compartilhamento. Se não aparecer para alguém aí, ou se falhar o meu áudio, tá, pessoal? Eu peço que me avisem aí pelo chat ou então por voz mesmo, tá? Então, pessoal, a aula de hoje vai ser a respeito de... Só abrir aqui a câmerazinha também. A aula de hoje vai ser a respeito de elementos de circuitos, tá? Então, o que são os elementos de circuitos? A gente vai ver nessa disciplina, né, nessa matéria de circuitos 1, como que a gente faz para determinar tensão, corrente, potência, não é? Todas as grandezas elétricas, tudo que a gente viu na aula passada, né? Só que essas grandezas são definidas em um circuito que ele é composto de uma conexão elétrica de elementos. Tá? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje é a definição a respeito desses elementos. Tá? Quais são os elementos que a gente vai trabalhar na disciplina. Tá? Então, eu posso dizer, né, que um circuito elétrico, né, circuito elétrico é o nome da nossa disciplina, né, ele não é nada mais do que uma interconexão de componentes básicos, né, que são denominados elementos de circuito. Então, eu preciso entender bem o que são esses elementos, quais são as suas características, né, para eu poder, então, analisar depois, matematicamente, esses circuitos. Então, pessoal, a gente pode definir os elementos de circuito como os elementos ativos, tá? Os elementos ativos, então, eles são as nossas fontes, né? Eu posso ter fontes de tensão, fonte de corrente, né? E essas fontes, elas podem ser independentes ou fontes dependentes, tá? A gente vai ver bem direitinho essa definição aí depois para não gerar nenhuma dúvida, tá? Então, eu chamo de elemento ativo aquele elemento, né, que ele é capaz de fornecer energia para o meu circuito, tá? Não necessariamente todas as fontes estarão fornecendo energia para um circuito. Tá? Se eu tiver circuitos compostos de várias fontes, né, eu posso ter fonte consumindo energia. Né? Como eu falei com vocês na aula passada a respeito de um carregador de bateria, né, que uma bateria ela pode ser uma carga, né, ao invés de, ela pode consumir energia ao invés de fornecer, tá? Então, a gente vai definir bem o que são essas fontes, né, que são os elementos ativos do circuito, e também os elementos passivos, né? Os elementos passivos são os resistores, capacitores e indutores, tá? Aqui eles estão denominados de resistor linear, capacitor linear e indutor linear, tá?
Por que linear? Porque eles vão ser elementos caracterizados por uma função linear. Tá? Pessoal, tá saindo tudo na gravação aqui, a voz do Arthur. Dá pra ficar quietinho. Voltando aqui então, pessoal. Então a gente vai ver esses elementos passivos, né? Na verdade, na aula de hoje a gente vai ver só o resistor linear, tá? Por que eu vou ver só o resistor? Porque os capacitores e indutores são elementos que só vão nos interessar quando a gente estiver fazendo análise transitória de circuitos, tá? E a análise transitória ela vai ser realizada só depois da primeira avaliação, tá? Então, de acordo com a nossa programação das aulas, né, ela vai ser visto lá depois do recesso da virada do ano, né? Então, quer dizer que não teria muito fundamento eu apresentar hoje todas as características para vocês dos capacitores e dos indutores, né? E depois passar aí praticamente 2 meses, né? E só dali a 2 meses e pouco vocês terem que aplicar esses elementos, porque daí eu teria que estudar tudo de novo com vocês, né? Então a gente vai deixar para ver as características deles mesmo só quando a gente for ver a análise transitória de circuitos, tá? Então hoje o que a gente vai trabalhar são com fontes, né, os elementos ativos, e com o resistor linear, tá bom? Qualquer dúvida, tá, pessoal, que vocês tiverem aí ao longo da apresentação ou com relação à matéria, alguma coisa, podem falar, tá? É até melhor que vocês apresentem logo essas dúvidas, né, para a gente poder ir discutindo e tirando à medida que vão aparecendo, tá certo? Professor. Oi, diga, Júlia. Os elementos passivos, porque eles não fornecem energia para o circuito, eles só armazenam ou consomem? Perfeito. Eles são considerados... É só para deixar claro. Isso. Eles são considerados passivos porque eles não, vamos dizer, não produzem, eles não fornecem energia, né? Como tu falaste, eles vão só consumir energia, que é o caso do resistor, né? Ou vão armazenar, né? Que são os capacitores e indutores. Tá? Certo, obrigada. Apesar de que algumas vezes, quando a gente estiver lá analisando análise transitória, a gente vai ter elementos carregados, tipo um capacitor carregado ou um indutor carregado, e num determinado instante eles podem ser considerados como um elemento ativo, né, quando eles estiverem fornecendo energia. Tá? Mas, em princípio, a definição do elemento é como de um elemento passivo. Tá? Mas é isso aí, pode perguntar a hora que quiser aí, Joe. Os demais também. Então, pessoal, primeiro elemento que a gente vai definir aqui são as fontes independentes, tá? As fontes independentes, ela tem esse nome, né? Ela é independente, tá? Porque ela não depende de nenhum outro, vamos dizer, nenhum outro elemento, nenhuma outra tensão, nenhuma outra corrente no circuito para fornecer aquele valor, né, um valor de tensão, no caso de fontes de tensão independente, e um valor de corrente, no caso de uma fonte de corrente independente. Tá? Então, pessoal, isso aqui é interessante, né, porque a gente apresenta a definição, né, de um elemento em separado, e é muito simples, né? A fonte de tensão, ela tem uma tensão, né, independente, ou seja, não depende de nada mais no circuito. E uma fonte de corrente independente, ela tem um valor de corrente independente de qualquer outra coisa no circuito. E essa é a definição desses elementos,
tá? Mas daí muitas vezes eu vejo quando vocês estiverem analisando circuitos mais complexos, tá? Com várias fontes, vários resistores, tá? E daí vocês vão se deparar numa fonte decorrente em série com resistor, tá? E daí vocês têm que determinar, sei lá, a potência nesse resistor ou a tensão nesse resistor. Muitas vezes o pessoal resolve todo o circuito, né, faz toda uma matemática complexa, não se dando conta que o resistor está em série com uma fonte de corrente independente. Ou seja, a corrente do resistor é a própria corrente da fonte, né? A corrente da fonte ela vai forçar com que a corrente em todos os elementos que estão em série tenha o valor dela, né? Porque ela é uma fonte de corrente independente. Da mesma forma, uma fonte de tensão que está em paralelo com qualquer elemento, tá? Vai estar em paralelo com resistores, com fontes de corrente e tudo mais, mas a tensão naqueles dois pontos ela vai ser determinada pelaquela fonte, tá? Não vai depender de nada mais, tá? Então vocês têm que ter bem claro na definição dessas fontes que não importa o que está conectado no restante do circuito, elas vão ter um determinado valor de tensão, no caso da fonte de tensão, e um determinado valor de corrente, no caso da fonte de corrente. Então, aqui estão os dois tipos de fonte, né, que nós vamos ter aí para trabalhar, tá? Que são as fontes independentes de tensão, como eu comentei, né? Elas estão aqui na esquerda dos slides. Vocês vão encontrar geralmente esses dois símbolos utilizados para representar a fonte de tensão, né? Até o símbolo da esquerda, que são duas placas, né, paralelas, uma maior e uma menor, geralmente não tem aquele sinalzinho de mais ali, tá? Quer dizer que a placa maior representa o positivo da fonte e a menor representa o negativo da fonte, tá? Ou ela vai estar dentro de um círculo, essa fonte, e vai estar com uma polaridade indicada aí, onde é o positivo e onde é o negativo, tá? Então essa fonte de tensão, né, ela vai ter uma tensão nos seus terminais que é completamente independente do restante do circuito, tá? Uma fonte de 100 volts, ela tem 100 volts se ela estiver em aberto ou se ela estiver fornecendo 1000 amperes. Ela continua tendo 100 volts nos terminais dela, tá? Uma questão importante que a gente vai fazer conexão lá com a aula passada é que as fontes elas obedecem à convenção do sinal passivo, né? Vocês devem estar lembrados, né, que lá na aula passada eu expliquei para vocês quando que um elemento consome potência e quando ele fornece potência, né? Então, a fonte de tensão ela tem a polaridade dela determinada, o mais e o menos, tá? Então vocês vão determinar a corrente nessa fonte, né? E vão determinar se essa corrente vai estar entrando, né, pelo sinal positivo de tensão ou ela vai estar saindo pelo terminal positivo de tensão, né? Tem somente essas duas possibilidades. A convenção do sinal passivo, ela me diz que se a corrente estiver entrando pelo sinal positivo de tensão, essa fonte vai estar consumindo potência, tá? Ou seja, ela vai ter uma potência positiva. E se a corrente estiver saindo pelo terminal positivo de tensão, quer dizer que a fonte vai estar fornecendo potência, né? Ou matematicamente essa potência ela é negativa, tá? Então isso aí tem que estar bem claro, tá, pessoal? Eu comentei com vocês, né, que em todas as provas que vocês forem resolver, vai ser pedido nos exercícios, calcule a potência de tal fonte, né? E essa potência não me interessa apenas o módulo, tem que me dizer também se ela é consumida ou se ela é fornecida, tá? Então eu coloquei aqui, né, que nós temos algumas fontes físicas, né, ou seja, que a gente tem acesso, né, no nosso dia a dia, que elas se assemelham ao comportamento de fontes independentes,
Tá? Mais uma vez, esse é um elemento puramente matemático, teórico, ideal, né? Porque uma fonte de tensão, né, por mais que eu consiga construir na prática uma fonte de tensão, ela nunca vai ter totalmente o comportamento de uma fonte teórica dessas, né? Porque, por exemplo, como eu falei, uma fonte de tensão, ela vai ter aquela tensão nos terminais dela, não importa o que tiver conectado nesses terminais, né? Por exemplo, eu posso ter uma pilha, né, que enquanto ela estiver fornecendo, sei lá, meio ampere, ela vai ter 1,5 volts, tá? Mas se essa corrente subir para 10 amperes, para 20 amperes, 30 amperes, né, eu vou ter, além da descarga da bateria, uma queda nas resistências internas dela, né, e eu vou ter uma tensão menor nos terminais. Tá? Ou seja, ela não vai manter uma tensão constante nos terminais para qualquer situação. Tá? Mas, quando a gente analisa um circuito teórico, a gente, vamos dizer, analisa em termos de elementos ideais. Tá? Então, uma fonte independente de tensão, ela tem aquela tensão independente de qualquer outra coisa que tiver no circuito. Tá bom? E o outro elemento que a gente tem, né, que também é uma fonte independente, né, seria a fonte independente de corrente. Né? Como o próprio nome diz, né, ela é uma fonte que ela tem uma corrente circulando, né, entre seus terminais, que é completamente independente de qualquer outro elemento do circuito. Tá? O símbolo utilizado é esse que vocês estão vendo abaixo aí, né? Dentro de um círculo tem uma seta. Essa seta indica o sentido dessa corrente, né? A gente sempre vai ver pela seta para que lado que essa corrente está circulando. Tá? Também, como a fonte de tensão, a fonte de corrente obedece à convenção do sinal passivo. Tá? Aqui, talvez vocês tenham um pouco mais de dificuldade na hora de calcular a potência das fontes de corrente do que as fontes de tensão. Tá? Por quê? Porque é mais lógico para nós uma fonte de tensão fornecer uma corrente. Né? Isso aí é uma coisa que a gente tem, vamos dizer, um maior conhecimento, né? Até porque, por exemplo, a gente sabe que da tomada, né, uma fonte de tensão a gente vai drenar uma corrente que vai me dar uma potência. Uma bateria, né, que é uma fonte de tensão, uma bateria de celular, né, uma bateria de um controle de videogame, que seja, né? Isso aí a gente sabe que ela vai fornecer uma corrente, né? Então a gente tem que calcular essa corrente. Mas quando a gente tem fontes de corrente, né, a gente precisa calcular a tensão nos terminais dessa fonte. Né? E isso aí é menos intuitivo do que calcular a corrente fornecida por uma fonte de tensão. Tá? Mas a regra dos sinais é a mesma. Tá? Ou seja, se a corrente estiver saindo, né, do terminal positivo de tensão, essa fonte vai estar fornecendo potência, né, ou seja, vai ser uma potência negativa, e se a corrente estiver entrando, né, pelo terminal positivo de tensão, então essa fonte estaria consumindo potência. Tá? Isso aí eu tô repetindo bastante, tá, pessoal? Apesar de ser uma questão simples, porque mais adiante, quando a gente estiver resolvendo circuitos, vocês vão ver que vai gerar uma série de confusão, tá? Mas a teoria é essa aí que eu estou colocando para vocês, tá bom? Também fisicamente é mais difícil, a gente não tem tantos elementos de comparação assim para dizer, essa é uma fonte de corrente. Tá? Vocês não compram numa loja de eletrônica uma fonte de corrente, né? Como
uma pilha é uma fonte de tensão, uma bateria é uma fonte de tensão, né? É mais difícil a gente pensar numa fonte de corrente, né? Mas a gente pode aproximar o comportamento de uma fonte de corrente, por exemplo, a um indutor carregado, tá? Um indutor com uma indutância muito elevada, né? Que ele se descarregue muito pouco, então ele se aproxima, né, do comportamento de uma fonte de corrente. Transformadores de corrente, né, que ele vai ter uma corrente circulando no primário e daí o secundário dele vai ser uma fonte de corrente, né, mas é bem menos intuitivo, né, a gente ter uma fonte de corrente, tá? E por que então, pessoal, que a gente trabalha tanto com fontes de tensão e não com fontes de corrente? A questão é que uma fonte de corrente ela tem que funcionar sempre curto-circuitada, né? Imaginem que a corrente é uma corrente que está circulando, né? Então ela precisa de um caminho fechado para circular. Então, por exemplo, se a nossa tomada, né, a tomada de casa fosse fontes de corrente, ela teria que ter um curto, né, entre os dois terminais da minha tomada, tá? Só que quando eu fosse ligar algum equipamento nela, eu teria que abrir esse curto, né, para poder conectar o equipamento. E no que eu abrisse esse curto, eu estaria abrindo uma fonte de corrente, né, que não é possível fisicamente. Isso aí gera um arco elétrico, né, e uma série de problemas, tá? Então, por isso que a gente usa a fonte de tensão, porque a fonte de tensão, o funcionamento normal dela é aberto, né? Eu não posso fazer o contrário, eu não posso curto-circuitar uma fonte de tensão, né? Porque se eu curto-circuitar a fonte de tensão, a corrente dela vai ao infinito, né? E alguma coisa vai explodir, tá? Da mesma forma, eu não posso abrir uma fonte de corrente, tá? Porque essa corrente tem que circular por algum lugar, né? E ela vai acabar achando um caminho, né? Tá, pessoal? Entendido até aqui? Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida? Tá, qualquer coisa me interrompam, tá? Eu vou adiante. Agora a gente vem, então, né, para a definição de fontes dependentes, tá? O que é uma fonte dependente? Tá? Como o próprio nome dela diz, né, ela vai ser uma fonte, novamente, né, uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão, mas que o valor dela já não é um valor independente de qualquer outra coisa. Mas, na verdade, o valor dela vai ser controlado por alguma variável do meu circuito, né? Ou por um valor de tensão ou por um valor de corrente, tá? Então, a gente tem aqui a definição dessas fontes dependentes, tá? São fontes dependentes ou controladas, né? Eu posso chamar de fonte controlada, que podem ser fontes de tensão ou fontes de corrente, tá? Vocês podem ver nos símbolos ali embaixo, né? Em primeiro lugar, elas são representadas dentro de um losango, né? Ao invés de um círculo. Então, sempre que vocês enxergarem uma fonte dentro de um losango, quer dizer que ela é uma fonte dependente, tá? A fonte dependente de tensão, ela tem a polaridade indicada, né, dentro do símbolo, né? Ela vai indicar onde é o positivo e onde é o negativo da fonte. E se ela for uma fonte de corrente, né, ela vai ter a seta indicando o sentido dessa corrente, tá? Então eu tenho essas duas possibilidades, né, que ela seja uma fonte de tensão ou de corrente. Já com relação à variável que vai controlar ela, também eu tenho duas possibilidades, tá? Vai ser uma fonte, vai ser controlada por um valor de tensão, tá? Ou por um valor de corrente, tá? Então, como eu tenho duas possibilidades da variável de saída, né, e duas possibilidades da variável de controle, quer dizer que eu tenho 4 possíveis combinações, tá? Ou seja, eu posso ter uma fonte de tensão
controlada por um valor de tensão ou por um valor decorrente, né? Aí são duas possibilidades. Ou eu posso ter uma fonte decorrente controlado por uma tensão ou por uma corrente, tá? Que aí me dá as quatro possibilidades, tá? Essas fontes dependentes que também geram geralmente bastante confusão, tá, pessoal? Então, a principal confusão é a seguinte, ó. Quando eu estiver representando na prática uma fonte dessas, eu já vou mostrar para vocês aqui, mas vou ter um valor de corrente no circuito ou um valor de tensão no circuito. Tá? Vamos supor lá que eu tenho uma corrente Ix, tá? E a minha fonte de tensão dependente, ela vale 5 vezes Ix, tá? Então, por mais que a variável de controle é um valor decorrente em amperes, a tensão nos terminais dessa fonte de tensão vai ser um valor de tensão, 5 vezes Ix em volts, né? E, da mesma forma, se eu tiver uma fonte decorrente controlada por uma tensão, né? Por exemplo, uma tensão Vx e a minha fonte decorrente é Vx dividido por 10. Então, eu vou ter sei lá, uma tensão Vx de 10 volts, a minha corrente vai ser 1 ampere, né? Eu não posso confundir, porque é controlada por tensão que vai ser uma fonte de tensão. Isso aí não, eu tenho que cuidar. E como é que eu vejo isso? Se tiver o sinal de mais e menos, é uma fonte de tensão, né? E se tiver a setinha indicando o sentido, é uma fonte de corrente. Tá certo? Então, pessoal, aqui eu tenho alguns exemplos, olha só. O primeiro exemplo ali de cima, né? Eu tenho aquela fonte de tensão controlada ali, né? Que o valor dela é 3 vezes o V1, né? E o V1 é a tensão naquele resistor de 2 ohms com aquela polaridade, tá? Então, é toda uma questão de definição, né, que a gente tem, e questões matemáticas, né? A gente viu lá na aula passada, né, que os resistores eles obedecem à convenção passiva do sinal, né? Ou seja, a corrente sempre entra pelo terminal positivo de tensão, né? Mas aqui a corrente I, né? Vamos supor que eu calculei aquela corrente I ali, ela está entrando pelo negativo da tensão, tá? Não precisa se assustar. É só eu colocar um sinal de menos na equação da lei de Ohm, tá? Ou seja, o meu V1 seria menos 2 vezes I, nesse caso, tá? E daí eu substituiria esse valor de V1 lá no valor da fonte, né? 3 vezes V1. Então ficaria menos 6 vezes I, o valor daquela fonte de tensão. Tá? E no exemplo de baixo aqui, né, eu tenho uma fonte de corrente dependente, né, que o valor da corrente dela é controlada por outra corrente do meu circuito, né, naquele caso ali o meu I1. Tá? Então, eu preciso calcular, ou pelo menos equacionar, a minha corrente I1, tá? Para então definir o valor da minha fonte de corrente dependente. Tá? Geralmente, na prática, quando a gente tiver uma fonte dependente e a gente estiver resolvendo um circuito, essa fonte de corrente dependente ela vai me dar uma outra equação para eu trabalhar com as variáveis do meu circuito. Tá? Ou seja, eu vou equacionar esse circuito de cima aqui, né? Vou fazer o somatório das tensões ali, e daí eu vou ter aquele V1, né? E daí eu vou ter que representar o V1 em função da minha corrente I ali, tá? Eu vou ter um sistema de equações para resolver. Tá certo? Entenderam, pessoal, a questão dessas fontes dependentes? Uma coisa que geralmente gera um
uma certa dúvida ou questionamento, né, dos alunos é, na prática, o que significa uma fonte dependente, né? Tipo, a gente consegue relacionar uma bateria com uma fonte de tensão independente, né? Mas e uma fonte dependente, o que ela seria na prática? Tá? Então, por mais que a gente não tenha uma fonte dependente, assim, eu vou lá na eletrônica do Miro e vou comprar uma fonte dependente. Tá? Vocês não vão ter o elemento assim, físico para vocês adquirirem. Tá? Mas as fontes dependentes, elas representam matematicamente muitos e muitos dispositivos elétricos ou eletrônicos. Tá? Ou seja, eu posso caracterizar um transistor, isso aí vocês vão ver mais adiante no curso, tá, pessoal? Mas como eu falei, circuito Zoom, ele é base para muitas outras disciplinas do curso, né? Então, vocês vão ver, quando estiverem trabalhando com eletrônica básica, né? Vocês vão ter ali circuitos com transistores bipolares. Um transistor bipolar, ele pode ser considerado uma fonte de corrente controlado por uma corrente de base. Tá? Isso aí é um exemplo, né? Um tipo de polarização. Eu tenho outra polarização de um transistor bipolar, eu posso controlar a tensão nos terminais dele em função da corrente de base. Né? Ou seja, ele seria uma fonte de tensão controlada por corrente. Tá? Então eu tenho muitos e muitos exemplos. Tá? O Guilherme aqui disse que o amplificador também. O amplificador é o caso mais clássico, Guilherme. Até vou mostrar para vocês aqui uns exemplos que eu tenho com amplificadores, né, os circuitos com amp-op, sendo representados por fontes dependentes. Tá? Então, como eu comentei, né, essas fontes elas são úteis no modelamento de dispositivos elétricos e eletrônicos, como transistores, amplificadores lineares, amp-ops, circuitos integrados, tá? Uma série aí de circuitos. Tá? Então, por exemplo, esse primeiro circuito aqui, né, é um amplificador não inversor, né, em que o ganho dele é determinado pelaquela rede de resistores ali, do resistor de 2 ohms e de 1 ohm. Tá? Aquilo ali vai me dar um ganho de tensão, né, se eu usar, vocês vão ver também lá eu não sei em que eletrônica que se vê amp-op agora, mas vocês vão ter uma cadeira para trabalhar só com esses amplificadores operacionais. Aí vocês vão ter os inversores, os não inversores, tá? E nesse caso aqui seria um não inversor, tá? Por que não inversor? Vocês podem ver que no circuito aqui, que o mais da fonte VG está conectado no mais ali, no pontinho A, né? E a saída, que é o ponto D, ele é positivo também, tá? Ou seja, não está invertendo a polaridade da tensão aplicada. O exemplo de baixo já é um amplificador inversor, tá? Que ele vai inverter a polaridade. Então isso aí a gente vai representar de acordo, né, com a minha fonte dependente, no caso, fonte dependente de tensão. Vocês podem ver que o caso de cima, o mais dela está na parte de cima, né? E o circuito de baixo, o menos, está na parte de cima. Tá? Então, por exemplo, esse primeiro caso aqui, né, fica 3 VG por causa da equação que define esse circuito amplificador. Tá? O circuito de baixo, que é esse inversor, eu consigo representar ele sendo uma fonte de tensão controlada por tensão, ou então uma fonte de tensão controlada por corrente. Tá? Porque vocês podem ver ali que eu tenho a minha corrente I1, né, no circuito ali de baixo à esquerda, né, e essa corrente I1, eu posso representar esse amplificador como sendo uma fonte de tensão controlada por essa corrente I1,
que o valor ficaria o R2 vezes o I1, né? Ou então esse circuito do meio aqui seria uma fonte de tensão controlada por tensão, tá? Então, como eu falei para vocês, acho que vocês não estão conseguindo ver direito aqui por causa da minha... Aí, agora eu desliguei aqui para vocês verem direitinho. Tá? Então, pessoal, as fontes dependentes, elas têm esse objetivo principal, tá? Que é representar matematicamente outros elementos desse circuito. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida aí nessas definições? Bom, se não tem dúvida, eu vou adiante. E a gente passa agora, então, lá para o resistor linear. Então, o resistor, né, vai ser, no caso aqui de circuitos 1, né, o elemento passivo mais comum nos circuitos elétricos. Tá? Quer dizer que praticamente 100% dos circuitos que vocês vão analisar nessa disciplina vão ter resistores lineares. Tá? Então a gente precisa definir bem aí o que é um resistor, quais são as suas características, né? E principalmente, vamos dizer, a lei que rege os resistores, né? Que é a lei de Ohm, né? E também a gente precisa ter uma atenção muito grande com essa questão da convenção dos sinais, né? De sentido de corrente e polaridade de tensão, tá? Então, pessoal, a resistência, né, ela é uma característica comum dos materiais, né, de resistir ao fluxo de cargas elétricas. Tá? Então, a gente representa essa propriedade, né, por um R maiúsculo e ela é medida em ohms. Tá? Então, aqui eu tenho uma equação que define, né, a resistência de um material qualquer, tá? Sendo a resistência igual à resistividade do material, né? A resistividade ela seria vamos dizer, a quantidade de resistência por comprimento desse material, né? A gente pensando aí no material como um condutor, né? Um fio. O L seria o comprimento, então, né, desse fio em metros, e o A seria a área do material. Tá? Então, vocês podem já imaginar aí, né, que a resistência, né, de um material ela vai variar de acordo com o tipo do material. Né? Eu tenho materiais que são bons condutores, né? Em que a resistividade tem valores baixos, né? E eu passo aí por semicondutores, isolantes, né? Onde essa resistividade aumenta bastante, né? E vamos dizer, essa resistência aí, ela aumentaria à medida que aumenta o comprimento desse condutor, né? E ela é inversamente proporcional à área, né? A área desse condutor, tá? Essa é uma propriedade, vamos dizer, se a gente estiver pensando em termos de corrente contínua, ela se mantém, tá? Ou seja, não teria nenhum caso especial. Mas eu já vou adiantar aqui uma coisa que vocês não vão nem ver na matéria, né? Quando vocês estiverem trabalhando com corrente alternada, né, à medida que aumenta a frequência do sinal que circula por esse condutor, a gente tem um efeito eletrônico que se chama efeito skin. Tá? Skin vem de pele, né? Ou também vocês vão encontrar na literatura em português como efeito pelicular. Né? Esse efeito, à medida que aumenta muito a frequência de operação,
os elétrons eles passam a circular mais pela periferia do condutor, não no centro dele. Tá? Ou seja, diminuiria a área efetiva do meu condutor. Tá? Então, essa equação ela não seria linear para qualquer frequência desse sinal. Tá? Mas para o nosso caso, a gente não vai entrar vamos dizer, nesses detalhes dos materiais. Tá? Eu só estou comentando aqui porque quando vocês estiverem lá adiante fazendo um projeto de um indutor, por exemplo, e tiverem que dimensionar a área, né, ou a seção desse condutor, vocês vão ter que levar em conta a frequência do sinal, né, que vai acabar diminuindo a área efetiva, ou seja, aumentaria a resistência desse condutor. Tá? Então, mas isso aí vocês não vão ver nessa cadeira, vocês vão ver mais lá para o final do curso. Tá? Mas aqui era só para comentar que qualquer elemento físico, né, ele apresenta essa característica, né, de resistividade e pode ser representado, então, para um condutor qualquer por essa equação. Como o que nos interessa, né, no caso de resistores lineares, é como que se comporta a tensão e a corrente nesses elementos, né? A gente já conecta diretamente a definição de resistor com a lei de Ohm, né? A lei de Ohm, todos vocês já devem ter visto, né? Que vamos dizer, a tensão e a corrente em um resistor elas são proporcionais, né? E a proporcionalidade entre tensão e corrente é dada pela resistência, né, desse resistor, né? E a característica, né, do resistor linear, como está mostrado nessa figura aqui para vocês, né, é que eu tenho uma relação linear entre tensão e corrente, né? Então não vai importar a temperatura do material, o valor da corrente. Esse resistor linear ele vai suportar qualquer valor de tensão, qualquer valor de corrente, né? Ele vai ser, vamos dizer, imune a qualquer questão física, né, que tiver acontecendo com ele. Tá bom? Estou dando uma olhadinha no chat de vez em quando aqui, tá, pessoal, para ver se tem alguma dúvida por aqui. Então, essa constante de proporcionalidade, né, a lei de Ohm foi enunciada por um físico alemão, né, que o sobrenome dele era Ohm, né, então por isso que ficou a lei com o nome dele e também a unidade da resistência, né. Então a gente tem que a constante de proporcionalidade entre tensão e corrente no material, né, é determinado de resistência desse material, né? Ou seja, tensão dividido pela corrente. Tá? Quer dizer, então, que num resistor, à medida que eu aumento a corrente, eu aumento a tensão, e vice-versa. Tá? Tem uma outra medida útil, né, que a gente trabalha também em circuitos, que é o inverso da resistência, tá? Que é conhecido como condutância, e é representado pela letra G maiúscula, né? E a unidade da condutância é o Siemens, tá? E a condutância, né, ela vai ser uma constante de proporcionalidade entre a corrente e a tensão, né? Então ela vai ser o inverso da resistência, né? Ao invés de ser V sobre I, ela vai ser I sobre V, tá? A condutância ela vai ser interessante, né, da gente trabalhar com ela quando a gente trabalhar com resistores em paralelo, né, porque resistores, a gente vai ver isso aí mais adiante, eu acho, não sei se na próxima aula, talvez até na próxima aula ou na outra, que quando eu tenho resistores em série, eu somo as resistências, né, mas em paralelo não, em paralelo eu tenho uma conexão,
um cálculo aí um pouco mais complicado. Mas eu já adianto para vocês que, em paralelo, eu somo as condutâncias dos resistores, né? Então, eu poderia resolver uma associação de vários resistores em paralelo através da soma das condutâncias deles, tá certo? Então, aqui eu volto, né, a abordar a questão da nossa convenção, né? Isso aqui eu abordei na primeira aula, estou abordando na segunda e tenho certeza que vou abordar na última aula de circuitos, tá? Eu sempre tenho que, por mais que a lei de Ohm me defina, né, que a tensão num resistor é proporcional à corrente, né, eu sempre vou ter que estar prestando atenção no sentido da corrente e na polaridade da tensão. Tá? Tá, mas se é sempre a mesma coisa, por que eu estou me preocupando com isso, né? A questão é a seguinte, né, pessoal? Quando a gente analisa um resistor, tá, um elemento, é muito fácil, né? Eu tenho uma corrente ali entrando naquele terminal do resistor, eu sei que vai entrar pelo mais da tensão e vai sair pelo menos da tensão, tá? Mas a gente vai trabalhar com métodos de análise de circuitos nos quais eu vou estimar, né, eu vou ter que estimar valores de corrente no circuito ou vou ter que estimar valores de tensão no circuito. E esses valores que eu estimar, eu não sei se eles correspondem ao sentido real das correntes ou à polaridade real das tensões. Né? Eu posso colocar uma corrente da direita para a esquerda, mas na verdade ela vai estar circulando da esquerda para a direita. Né? E isso aí vai refletir na polaridade da tensão ou no sentido da corrente, né? Da outra variável que eu estiver calculando. Então, pessoal, a gente sempre tem que manter a mesma convenção. Tá? Eu não posso me perder nessa relação entre o sentido da corrente e a polaridade da tensão, porque um errinho desse, no meio de um circuito inteiro, ele me faz errar toda a resolução. Né? Eu não posso, não tem como errar um pouquinho só em circuitos. Né? Você errou um sinal, errou uma polaridade e ele explodiu. Né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado. Então, aqui, né, eu volto a retomar a questão da nossa convenção. Né? Ou seja, eu vou considerar a corrente como fluxo de cargas positivas. Né? Não, mas é carga negativa. Culpem o Franklin, tá? Não me culpem a mim. O Franklin que definiu como sendo corrente elétrica cargas positivas circulando. Tá? Então isso aí vai implicar, né, que a corrente ela circula de um potencial mais elevado para um potencial mais baixo. Tá? Em outras palavras, então a corrente vai entrar pelo terminal positivo de tensão, né, e vai sair pelo terminal negativo. Tá? Mas, como eu falei, vão haver casos, né, em que eu vou estar calculando um valor de corrente ali, né, como no exemplo de baixo, né, e a tensão que está sendo pedido no exercício, por exemplo, ela tem o menos da tensão onde a corrente está entrando. Tá? E o que eu faço nesse caso? Eu me desespero? Choro? Né? Não, eu só vou ter que colocar um sinalzinho de menos na equação da minha lei de Ohm. Tá? Então, sempre que uma corrente estiver entrando pelo negativo da tensão, na equação eu vou ter ali que o V é igual a menos I vezes R. Tá? Então, isso aqui é o que a gente tem que cuidar bastante nesse tipo de análise. Tá certo? Bom, pessoal, tá quase acabando aqui já essa parte teórica, tá? Como eu falei, as aulas não vão ser muito extensas, né? Para não ficar muito cansativo aí para vocês, né?
Mas uma outra questão aqui que eu gosto de levantar, né, é que o valor da resistência, né, ele pode variar de zero, né, e o caso extremo, onde a minha resistência é zero, é o que eu chamo de curto-circuito, né, e pode variar até o infinito, né, onde no caso do infinito a denominação de um resistor com uma resistência infinita é que ele é um circuito aberto, tá? Então, tem umas questões aí que são bastante óbvias, mas vocês vão ver que vocês, quando estiverem analisando lá circuitos, né, às vezes vocês não vão conseguir enxergar de cara, né? Então, por exemplo, num curto-circuito a resistência é zero, tá? Se eu considerar a lei de Ohm, né, vocês estão lembrados aí da lei de Ohm, né, que a tensão é R vezes I, né? Então, se a minha resistência é zero num curto-circuito, a tensão no curto-circuito ela é zero, tem que ser zero, certo? E se eu tiver qualquer outro elemento em paralelo com o curto-circuito, a tensão em todos esses elementos vai ser zero, tá? Por outro lado, se eu tiver um circuito aberto, né, eu vou pegar ali a lei de Ohm e vou isolar a corrente agora na lei de Ohm. Né? A corrente, usando a lei de Ohm, seria V sobre R. Né? Então, no caso de uma resistência infinita, eu vou pegar um determinado valor de tensão e dividir por infinito, a minha corrente é zero. Né? Quer dizer que a corrente num circuito aberto ela é zero. Tá? Assim como qualquer outro elemento que estiver em série com esse circuito aberto, a corrente também vai ser zero. Tá? Então, são algumas definições aí desses extremos que vão ser bem importantes. Vocês vão ver quando a gente estiver fazendo uma análise de um circuito bem avançado, eu vou puxar essas definições aqui para vocês. Tá? Vou mostrar assim, tá, mas esse cara não está em paralelo com o curto-circuito, qual é a tensão nele? Né? Esse resistor não está em série com o circuito aberto, qual é a corrente no circuito aberto? Né? Corrente é zero. Qual é a tensão no curto-circuito? É zero. Tá? Então, são pontos aí que são bem simples, né? Mas que vão nos ajudar bastante aí depois na análise de circuitos. Tá, pessoal? Então, da minha parte, né, a parte teórica que eu tinha para passar para vocês era isso aí, na aula de hoje, né. Em primeiro lugar, queria saber se vocês entenderam bem aí ou se alguma coisa não ficou bem clara, pessoal. Tá? Porque eu não vi quase nenhum comentário aí. Podem escrever no chat ali, tá? Se não quiserem falar. Beleza. Tudo certo, então, Elias? Show de bola. Pessoal, essa parte inicial, ela parece ser muito simples e parece ser até um pouco ingênuo aí o que eu estou passando para vocês. Mas vocês vão ver que quando tiver na análise de circuitos mesmo, tá? Essas definições básicas aí vão guiar a resolução de um circuito. Tá? Pessoal, antes que vocês comecem a sair, tem uma coisa que eu queria avisar também. Eu ainda não consigo abrir a turma no Moodle, né? Porque ainda não terminou o período de ajuste. E eu comentei com vocês, né, que eu vou passar algumas tarefas, e essas tarefas vão ser pelo Moodle, né, para a gente fazer o controle de presença da disciplina. Tá? Se a gente... Deixa eu pegar aqui
a programação das aulas, essas duas primeiras aulas que a gente teve, tá? A aula de conceitos básicos e a aula de elementos, são aulas que a gente não vai ter resolução no caso de exercícios, tá? Então eu vou pedir para vocês para, como é que eu vou dizer, para fazer o controle da presença, que vocês escrevam, tá? um resumo dessas aulas, tá? É livre, tá, pessoal? Vocês vão partir ali dos slides que eu deixei para vocês e vocês vão começar a confeccionar o caderno de vocês, tá? Então, provavelmente esse material que eu vou pedir sempre para vocês escanearem e mandarem para comprovar a presença das aulas, seja aí uma sequência como se fosse um caderno de aula, tá? Então, como eu não tenho como abrir ainda no Moodle essa tarefa, eu já quero que vocês comecem a redigir esse resumo, né, que vai ser relacionado à presença da aula passada e dessa aula de hoje, tá? Vocês podem fazer um resuminho aí bem livre, tá? De vocês mesmo. Para essas duas aulas. Na próxima aula a gente já começa com alguma resolução de exercícios, então daí eu já vou ter tarefas mais relacionadas com resolução, tá? Mas para essas duas aulas iniciais, a comprovação vai ser por esses resumos, tá? Façam já o resumo, mas eu ainda não vou fazer a tarefa porque eu só vou fazer quando eu conseguir abrir a turma no Moodle. Mas assim que eu abrir, a primeira tarefa vai ser envie o resumo das duas primeiras aulas, tá? Então vocês podem ir fazendo isso daí. Não precisa mandar, Manuel, não precisa me mandar esse resumo, tá? O resumo, assim como todas as tarefas, eles vão ser tarefas pelo Moodle, tá? Então vocês vão enviar lá pelo Moodle essas tarefas, tá? Não precisa me mandar nada por e-mail. Até porque eu consigo controlar lá, eu não consigo controlar por e-mail. Tá certo? Acho que era isso, pessoal. Eu vou terminar a transmissão aqui. Live streaming has